Se você tem um crédito de habitação de 150 mil euros, se tiver um indexante a 6 meses, está a poupar 75 euros. Se tem um indexante a 12 meses, está a poupar 130 euros. O que é que você vai fazer estas poupanças? Gastar? Não. Nós temos aqui sugestões para si. Venha daí. Então seja bem-vindo a mais um Pé de Meia. O Pé de Meia, como Vossa Excelência por esta altura já deve saber, é um programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós tentamos ajudá-lo na sua vida financeira. O que é que isto quer dizer? Tentamos ajudá-lo a poupar, mas ao mesmo tempo aplicar essa poupança. Nós não queremos que você coloque o dinheiro debaixo do colchão, ok? Bom, antes de irmos ao programa de hoje, que é exatamente sobre poupança e sobre investimento, vou fazer aquilo que é o disclosure habitual. Quais são os parceiros do canal A Cor do Dinheiro? Nesta rubrica é muito simples. Burocral, Otimize, a Square Management, a AppFip, que é a Associação do Setor, e também ajuda à produção da Mel Empresas. Agora sim, você recorda-se que nós já fizemos vários programas a chamar a sua atenção para poupar, nem que tenha pouco dinheiro disponível. Ok? Inclusive, já fizemos aqui programas em que fizemos referência a produtos financeiros onde você pode colocar 10 euros por mês, 20, 30, 40 euros. Um desses programas teve uma aceitabilidade enorme, razão pela qual nós achamos que devíamos voltar a isto. Bem, há um problema no meio disto tudo. É que os portugueses, com o efeito da inflação e com a subida brutal de taxas de juros, subiram, recordo, 4 pontos percentuais em pouco mais de 12 meses. Muita gente ficou pendurada. E porquê? Porque uma boa parte das famílias portuguesas, entre 60% a 70% pelas minhas contas, têm crédito de habitação. Ora, quando uma prestação sobe 200, 300 e até mais do que 400 euros, as pessoas da classe média, mesmo da classe média mais elevada, ficam, desculpa a expressão, penduradas. Bom, isso foi uma limitação que vigorou até agora. Só que neste momento nós começamos a ter o efeito inverso. Ou seja, com a baixa de taxas de juros por parte do BCE, nós neste momento já temos um alívio importante. Deixe-me dar mais ou menos uma ordem de ideias. Nos últimos 6 meses, como sabe, há 3 indicadores de referência para conta e crédito de habitação. É a Euribor a 3, a Euribor a 6 e a Euribor a 12 meses. Bom, a esmagadora maioria dos contratos está na Euribor a 6 meses e a 12 meses. Bem, a última atualização do indicador, do referencial dos 6 meses, tinha sido em abril. E agora vai levar outra revisão. O indicador 12 meses está a fazer agora, para muitos contratos, 1 ano, e isto dá uma poupança para os 6 meses de cerca de 75 euros por mês. No caso da Euribor a 12 meses, essa poupança já chega a 130 euros. Ou seja, nós já temos neste momento uma baixa, não vou dizer significativa, mas já pesa na carteira da classe média. E agora a questão é esta. Como se recorda, em programas anteriores nós dissemos: utilize esta poupança para investir. Se não na totalidade, pelo menos em parte. Ora, eu desafiei o Pedro Lino, que está aqui à minha frente, do Otimize, para fazermos algumas contas. E essas contas são: quais são os produtos onde você pode aplicar, se não a totalidade da poupança, pelo menos uma parte. Até por outra razão. As taxas vão continuar a cair e, portanto, o alívio vai se fazer sentir ainda mais acentuadamente em 2025. Pedro, bem-vindo ao programa. Obrigado, de hoje. Camilo. Temos aqui um desafio interessante para as pessoas, não é? Temos. Onde é que podem aplicar? Para já 75 euros e, noutro caso, 130 euros. Sim, eu acho que antes o desafio é as pessoas não gastarem essa poupança, que, como estava a referir e bem, houve um aperto muito grande nas famílias por conta da subida dos juros. Com isso? As pessoas depois habituaram-se, ou algumas foram buscar algumas poupanças, outras reduziram o consumo ou adaptaram o seu consumo, e agora o desafio é: vamos ter uma folga
como disse bem, vai se prolongar e vai ser muito visível em 2025, como não voltar aos hábitos de consumo antigos, ou então pelo menos estabelecer, nem que seja parcialmente, uma poupança deste montante. Pedro, este acho que é o primeiro. Sim, deixa-me só fazer um alerta a quem está a ver. Os valores que eu estou a falar de poupança são para um valor médio de empréstimo de cerca de 150 mil euros, ok? Sim, e já são muito relevantes, porque se estamos a falar 150 ou 130, 150 e provavelmente essa poupança vai aumentar no próximo ano, significa que muitas das pessoas já vai poder poupar pelo menos 2 mil euros para terem alguns benefícios fiscais no outro lado. Estamos a falar do conjunto do ano. No conjunto do ano. Pedro, também só para as pessoas perceberem, pelas minhas contas, isto apenas me responsabiliza a mim e não a Optimize, o valor de descida da taxa de juros do BCE no próximo ano, eu calculo que nos 6 meses possamos chegar a uma poupança de mais ou menos 120 a 130 euros, e esta poupança dos 12 meses, estamos a falar de primeiros 6 meses, a 12 meses a poupança pode chegar a 180 euros e, se tiver muita sorte, a 200 euros por mês. Já é muito dinheiro, como dizia o Pedro agora. São 2.400 euros por ano num crédito de 150 mil. É óbvio que quem tem mais crédito até vai sair mais beneficiado. E aqui há que estabelecer, tendo em conta que às vezes as pessoas até pensam que são valores pequenos, porque ainda se tem aquele estigma que para investir preciso ter muito dinheiro. E não, neste momento existem não só produtos financeiros que permitem 10, 15 euros ou 20 euros de entregas mensais e recorrentes, como também produtos que se calhar são 100 ou 200 ou 300 euros por mês. Mas não é preciso já milhares de euros, e acho que essa é que é a importância da mensagem, que é com pouco dinheiro consegue-se fazer muito a longo prazo. E há produtos como são os ETFs, que são fundos cotados, há os fundos de investimento que sem serem cotados, e há também os PPRs. Ou seja, eu diria que sendo os PPRs, nunca é demais lembrar isto aos nossos espectadores, têm benefício fiscal à entrada e à saída. Não é? Eu acho que aqui a questão é mesmo essa, entre fundos de investimento ou PPRs, o PPR em Portugal ganha. E ganha pela questão do... Então, se as famílias conseguirem poupar estes 2 mil euros, conseguem, dependendo da idade, ir buscar mais 400 euros ao Estado. Ou seja, o benefício não é só... Se estiverem abaixo dos 55... Dos 50 anos, dos 35 anos, conseguem até 400 euros. Sim, depois até aos 55 é 250. E depois mais 50 é 300 euros. Exatamente. A bata à coleta, atenção, a bata à coleta faz uma diferença grande. Exatamente, mas ainda é uma vantagem adicional, e depois também a tributação à saída, que é muito mais baixa do que os fundos de investimento. Se for acima de 5 anos são 8%. É verdade, mas às vezes já vi alguns telespectadores que falam que nós não comentamos também os ETFs. É verdade, porque pela questão da tributação, mas e porque muitas vezes há alguns ETFs cujo valor mínimo de entrada são 100, 200 ou 180 euros, depende dos ETFs que estão cotados. E, ora, se nós temos produtos que conseguem ser uma solução a partir de 10 e 15 euros, é natural que se fale mais desses. Mas eu acho que o que interessa é o poupar e investir. É investir. O que interessa é mesmo investir. E seja, eu acho que os ETFs, etc. Há para tudo hoje em dia. O que interessa é a mentalidade de começarmos e não gastarmos esse dinheiro, mas constituirmos a poupança que vem aí decorrente das taxas de juros. É óbvio que os PPRs em Portugal, não só pelos 400 euros, mas em vez de pagar os 28%, em alguns casos agora pode baixar até 19%, se eu consigo pagar só 8%, porque não investir nesses produtos? E o PPR, como nós temos vindo muito a falar, ainda são muito associados à reforma e que são produtos que não posso tocar. Não, é mentira. Nós podemos tocar no PPR amanhã, no dia seguinte, 2 dias depois. Por isso são produtos extremamente líquidos, com liquidez diária, que, se não sendo declarados para efeitos do IRS para o benefício fiscal, podem ser desmobilizados sem qualquer tipo de penalização. Sem ser afetados no IRS? Sem ser afetados no IRS, e tem esta vantagem de poder investir a partir de 10, 15 euros, depende do valor da unidade de participação, e de poder ir fazendo um milheiro. É mais por causa disso que falamos, mais, ou no meu caso, em PPRs, porque
É questão da facilidade, porque se muitas vezes as pessoas se queixam, eu não tenho 100 euros ou não tenho 200 euros por mês, então para que é que devemos estar a falar num produto cujo mínimo são 100 ou 200 euros? Pois. E por isso é que, e hoje em dia há uma panóplia de PPRs no mercado, por isso não há desculpa, não há desculpa para não se investir. É verdade. Alguns mais arriscados, outros médios e outros com mais risco, aliás, com menos risco. E é isso, e há produtos para todos os tipos. Sim. Os mais conservadores, e nós temos explicado isto nos programas anteriores, até cuidado com os PPRs com vencimento, mudá-los antes, ter atenção para mudar de estratégias. Esse programa teve muita audiência, Pedro, compreensivelmente. Sim, porque são produtos novos, são produtos que têm sido muito vendidos por bancos e por seguradoras. Sim. E que muitas vezes quando as pessoas se apercebem que venceu já tem o dinheiro na conta e já não podem fazer nada, e aquilo que nós estamos a alertar acho que é renove, e acho que é uma literacia, contribuir para a literacia financeira, que nesse tipo de produtos, ou seja, saibam o que é que têm e renovem antes, ou transfiram para outra entidade antes, ou dentro da mesma entidade procurem outras soluções, não deixem vencer. Por isso é que a flexibilidade dos PPRs é tanta que eu acho que as pessoas ainda não perceberam em Portugal o que é que têm. É indiscutivelmente um bom produto de poupança. Pedro, agora nós temos aqui dois gráficos que exemplificam, porque uma coisa nós estamos a dizer às pessoas assim, olha, pegue naquilo que você passou a poupar e aplique, mas isto não chega. É preciso que as pessoas percebam o que é que vai acontecer com esse investimento, e o Pedro trouxe os gráficos que ilustram isso. Sim, então, nós temos aqui uma simulação com 3 poupanças, no fundo 3 capacidades de poupança mensais, 50 euros, 100 euros e 150, todas elas cabem na simulação que o Camilo agora referiu, para um empréstimo de 150 mil euros, uma poupança até 130 e que vai aumentar 100 e poucos euros por mês. E o que nós vemos é que se investirmos 50... azul mais escuro estão os 50 euros. São os 50 euros. A laranja ou amarelo estão os 100 euros. 100 euros. E a azul mais claro está 150 euros. 150 euros. São curvas diferentes. São curvas diferentes. Isso significa que se eu investir 50 euros por mês durante 250 meses, que são quase 11 anos, com uma apreciação de 3% ao ano, eu acabo... E é muito simpático, 3%. 3% é muito simpático, lá está. Não, nem exageramos, só para as pessoas perceberem o poder... O risco não é grande. Não é grande. E o poder da poupança. Eu de 50 euros por mês vou acabar com 16.415 euros ao fim de quase 11 anos. 11 anos. 16.415 euros. Só com 50 euros. Pois, por mês. Se passarmos a 100 euros por mês... Aquilo duplica. Basicamente duplica, são 32 mil euros só pelo efeito de capitalização de estarmos a investir 100 euros por mês. E atenção, 100 euros por mês são, na realidade são 1.200 euros por ano. Sim. E a 10 anos são cerca de 12 mil euros. Ou seja, o que nós vemos aqui é o efeito do juro composto e do reinvestimento, no fundo temos 3% capitalizáveis. E no fim e se tivermos uma poupança de 150 euros, que é aquela que nós dizíamos que é mais que estávamos a dizer que poderá ser atingida no próximo ano, aliás vai ser atingida no próximo ano seguramente, são 150 acabamos ao fim de 11 anos com 49 mil euros. E acho que aqui a questão acho que o mais importante é as pessoas perceberem o efeito do que é a poupança, o efeito da formiga, que é irmos poupando pouco, parece que é pouco, mas ao fim de 10 anos, 20 anos... E o efeito dos juros compostos, que é que depois os resultados desse investimento são reinvestidos. Exatamente. Não é? E depois capitaliza. Exatamente. E essa é outra simulação que nós temos. É um apreciável. E depois temos outro gráfico que dá essa... Que é da rentabilização destas poupanças a mais longo prazo. Porque eu percebo que às vezes é difícil o nosso cérebro pensar o que é que vale uma poupança de 50 euros por mês dentro de 10, 20 ou 30 ou 40 anos. É complicado, porque o nosso cérebro está mais feito para somar ou diminuir a curto prazo, não está feito para multiplicar. Sim. E neste caso, nós temos que pensar como é que multiplicamos o nosso dinheiro. Que é este gráfico que agora temos aqui. Que é este gráfico. Se por acaso investíssemos 200 euros por mês durante 40 anos, tínhamos um capital. E se não investíssemos, se poupássemos só, se puséssemos debaixo do colchão 200 euros por mês, tínhamos 80 mil euros, que era o nosso capital. Sim. Que, como sabemos, está sujeito à inflação. Claro. Por isso, os 80 mil euros iam comprar menos. Ora bem, vai perdendo valor. Mas eles estavam lá. São os 80 mil euros. Se por acaso existir... Que é o gráfico de azul escuro. Que é o azul escuro. Sim.
Se por acaso esses montantes, os 200 euros, forem aplicados a 3% ao Outra ano, vez uma taxa de rentabilidade muito simpática. simpática, sim, não é nada cautelosa, só sim. para as pessoas perceberem que não estamos a falar até de taxas conservadoras, de fundos conservadores que a longo prazo e a 40 anos, então a probabilidade de perda de capital é zero. Historicamente zero. não Nós já existiu. publicámos aqui um gráfico a mostrar que a partir dos 20 anos o risco passa a ser zero, literalmente. Não existe ainda. Sim. E no fundo o montante poupado e investido a 3% ao ano passa a 150 mil euros, que já é simpático, apreciável, com 200 euros por mês. Sim. Se por acaso for investido a 5% ao ano, que também não é, nem estamos a falar de 7, 8 ou 10%, nem, porque sabemos que há períodos bons, períodos maus, é só tipo exemplificativo. Os 200 euros por mês transformam-se em 242 mil euros. Ou seja, os mesmos 80 mil euros que eu andei a poupar durante os 40 anos, aplicados e investidos a 5% ao ano, que mais uma vez não é nenhum exagero, nada. Exatamente. Isto até neste momento. Aliás, o Francisco que esteve aqui no programa passado costuma lembrar sempre que os mercados capitais historicamente deram em média 8% de rentabilidade. Sim. Portanto, nós até estamos a ser cautelosos no cálculo. Muito cautelosos. Estamos a falar de quase 250 mil euros. Pois. Por isso é muito importante as pessoas perceberem que são as poupanças pequenas que depois fazem grandes acumulações de riqueza a longo prazo. E isto é um alerta, Pedro, porque normalmente a malta que nos vê, e que são aqueles, sobretudo os mais novos, têm a mania do onde é que eu devo investir? Qual é o produto de bolsa que eu devo investir? Esqueça isso, você não tem tempo. Bom, se quiser correr isto, pode correr, não é? Mas você não tem tempo, não tem conhecimento suficiente para estar a analisar empresas. Portanto, é melhor entregar isto a profissionais. E aqui o que o Pedro está a dizer é exatamente entregar isto a profissionais. Que a gente investe aquele dinheiro, deixa estar sentadinho e já não olha para ele a não ser ao fim de 40 anos, não é? Sim, e tem ali 242 mil euros. É verdade. E acho que a melhor forma de fazer isto é são os débitos diretos e os planos de investimento mensais. Sim. Porque se eu tenho a poupança do crédito à habitação que é mensal, então eu também devo fazer esse reinvestimento mensal. Sim. E esta capitalização provavelmente até vai ser mais rápida, porque eu mensalmente estou a reforçar, não estou a fazer reforços anuais. Como estou a fazer as poupanças mais frequentes, eu vou ter ganhos até superiores. E por isso é que os débitos diretos que são gratuitos e os planos de investimento que são fáceis de fazer, é aquela história que costumamos dizer, pague-se a si primeiro. Se ao fim do mês a prestação era 200 euros, passa a ser só 100, por exemplo, Sim. Então esses 100 euros vou fazer um débito direto e ele sai da conta, porque sabemos todos, e também pela experiência, quando vemos dinheiro na conta, tendemos a gastá-lo. Por isso, se ele sair dali e for investido, mais facilmente nós conseguimos ter objetivos de longo prazo, que é uma independência financeira. Bom, está a ver, é muito simples. Nós tínhamos prometido que as poupanças de crédito de habitação haveriam de ser objeto de um programa específico. Foi este. Se você olhar para aqueles gráficos, poderá dizer assim, eu precisava de muito mais dinheiro para viver daqui a 40 anos. Está bem, mas diga-me lá se não faz diferença você ter mais de 242 mil euros ao fim de 40 anos. Faz diferença ou não faz? Sobretudo porque, como você sabe, as últimas notícias sobre a Segurança Social dão o orçamento da Segurança Social a entrar em déficit a partir da segunda metade da década de 30. Você dirá, está bem, eu vou arranjar outra solução. Vão, você vai pagar mais impostos para cobrir isso, pode estar descansado. Agora, o que é que interessa é nós pegarmos naquilo que é a nossa poupança, e isto é uma poupança que nos é dada neste momento, ou seja, a taxa de juros baixou, automaticamente baixa a nossa prestação, é dada entre aspas. E portanto, aqui a questão é, até pode utilizar uma parte para outros tipos de despesas, mas guarde uma parte desse valor precisamente para reinvestir. E como dizia o Pedro, está aqui o efeito dos juros compostos, não é? Porque depois é a rentabilidade mais aquilo que são a remuneração, que depois entra a contar e gera o efeito de capitalização. Portanto, a longo prazo é uma rentabilidade muito apreciável. Pedro, quero agradecer, vamos guardar para o próximo programa aquelas questões que nos foram colocadas no evento do Porto. De investimento. E portanto vamos repetir em breve, quando tivermos 2 eventos feitos do Porto e de Lisboa. O do Porto já está, o de Lisboa que é no próximo dia 16. Vamos pegar naquilo que são as dúvidas mais frequentes das pessoas, que nós registramos sempre muitas dúvidas por parte de quem está presente, e viremos aqui fazer um programa sobre isso. Fica combinado? Combinado. Obrigado. Bom, antes de irmos embora, deixe-me fazer o disclosure habitual. O Pé de Meia é possível graças às parcerias que nós temos, a saber, a Blue Crow, a Optimize,
Square Management, a AppFip e também ajuda à produção da Mel Empresas. Fique bem, já sabe que o programa Acordo do Dinheiro vai para o ar todas as segundas-feiras às 12 horas. E só um pormenor, não escreva para mim, por favor. Já tem um mail dedicado ao Pé de Meia. Chama-se Pé de Meia ACD, é acrónimo de Acordo do Dinheiro. Portanto, vou repetir, Pé de Meia acd@gmail.com. Fique bem, nós voltaremos na próxima segunda-feira às 12 horas. Muito obrigado.